Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós falaremos sobre a classificação da dislexia. Classificação da dislexia. Segundo Border, Border classifica a dislexia em 3 grupos diferentes. A dislexia disfonética, a diseidética e a mista. Então esses 3 tipos aqui de dislexia são encontrados por Border. E mais alguns autores também apoiam essa teoria de Border. Dislexia disfonética. O que será uma dislexia disfonética? Pode-se afirmar que corresponde à dislexia auditiva. As principais dificuldades desse tipo de dislexia residem na discriminação auditiva de sons acusticamente próximos, na análise, síntese e sequência auditiva dos sons que constituem as palavras. Então, a criança que possui, classificada como dislexia disfonética, deve-se repensar a utilização da metodologia fonética para o ensino, aprendizagem da alfabetização. Porque, como o método fonético ensina, trabalha através de sons, a criança portadora de dislexia disfonética, ela tem alguns distúrbios, alguns problemas em reconhecer esses sons. Então, as principais dificuldades desse tipo de dislexia residem na discriminação auditiva de sons acusticamente próximos. E até mesmo no depoimento de uma aluna com dislexia, ela diz o seguinte, que quando ela está lendo, quando ela está estudando ou escutando alguma coisa, ela precisa se concentrar e tentar se concentrar naquilo. Se tiver algum barulho de uma lixa de unha, de uma televisão, de um rádio, pronto, já confundem os sons e para ela já fica difícil essa assimilação. Agora, o que seria a dislexia diseidética? Então, a dislexia diseidética refere-se às dificuldades em percepção visual das palavras. Então, a outra que nós vimos, auditiva, essa aqui visual. Análise, síntese e memória visual e de orientação espacial. Se vocês estão com dificuldade em saber o que é a percepção visual das palavras, análise, síntese e memória visual e de orientação espacial, recomendo vocês a retornarem aos slides anteriores, aos blocos anteriores, ok? Neste caso, é comum as crianças apresentarem uma leitura bastante fonética e analítica, troca entre letras e palavras que tem praticamente a mesma configuração espacial, espelhamentos, etc. Então, espelhamento, como o próprio nome já diz, é uma escrita em espelho, ao contrário, como se tivesse mesmo em espelho. A criança fizesse essa reprodução na escrita como se fosse um espelho. Então, é um espelhamento, como os teóricos dizem, ou escrita especular. E agora nós veremos a dislexia mista. A mista é as características dos 2 tipos, a disfonética e a diseidética, que se combinam. As dificuldades que as crianças apresentam são muito maiores, pois se manifestam tanto no campo visual quanto no campo auditivo. Então, o nível dessa dislexia aqui é um pouquinho maior, já que envolve, as duas. Então, é uma mistura aqui da dificuldade auditiva quanto a visual. Então, o professor, o profissional, especializado, precisa se deter nessas questões aqui do visual e da audição. Tentar trabalhar os fonemas, trabalhar os grafemas de uma maneira bastante distinta para que o aluno consiga compreender. Como eu já mencionei anteriormente, a criança disléxica, ela não tem problema no cérebro. O cérebro já foi comprovado que ele é absolutamente normal. Por isso, ela tem condições de aprender sim. E tenho certeza que essa criança quer também muito aprender para fazer parte do seu grupo social, para dominar a norma padrão. Quem de vocês aí já ouviu ou disse alguma vez na sua vida, eu não sei língua portuguesa? Será que vocês já ouviram essa frase? Será que já falaram ou já pensaram? Eu não sei língua portuguesa.
Eu digo o seguinte, se fosse dito por um estrangeiro, até tudo bem, mas dito por um brasileiro soa um pouco estranho, né? Já que o brasileiro está em contato direto com a língua portuguesa. Mas o que acontece? Por que certas pessoas falam isso? Eu não sei a língua portuguesa. Não dá para dizer que a língua portuguesa é uma língua muito difícil, porque todas as línguas, o inglês, o espanhol, o francês, têm as suas particularidades e têm as suas complexidades. Mas muitas pessoas falam que não sabem a língua portuguesa porque os métodos que os professores utilizaram no ensino-aprendizagem da língua portuguesa foram inadequados, com decorebas, com repetições, com metalinguagem. O que seria metalinguagem? A metalinguagem seria somente conceitos e definições sem a criança saber o porquê, onde utilizar esses conceitos, essas definições na sociedade, ou seja, nas suas práticas sociais. Então, a metalinguagem seria, por exemplo, o que é um artigo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Faça uma lista dos tempos verbais, presente, pretérito, futuro, os verbos amar, sorrir, falar, correr, andar, sofrer, e etc, 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 sem saber no que vai utilizar. Faça uma lista de aumentativo, de diminutivo, de plural, de singular. Então, são todas esses conceitos e definições da língua portuguesa que o professor deixa de lado a linguagem propriamente dita. O que seria a linguagem propriamente dita? Trabalhar a produção, trabalhar a interpretação, trabalhar a compreensão, para que o aluno se torne crítico e não papagaio de repetição, ok? Então, precisamos de alunos críticos e não papagaios de repetição. Vejam só a seguinte cena. A criança acorda, conversa com a sua mãe, toma café com a sua mãe entende o que ela fala, ela entende o que sua mãe fala. Aí ela vai brincar com seus amiguinhos, com a vizinhança, ela conversa com seus amiguinhos a manhã inteira. E ela entende o que os amiguinhos falam e os amiguinhos entendem essa criança. Chega na hora do almoço, a mesma coisa, ela conversa com os pais, ri, chora, grita e de repente vai para a aula à tarde. Aí ela chega numa sala de aula em que a professora está ensinando língua portuguesa, que é absolutamente uma língua totalmente diferente daquela que a criança estava utilizando antes de chegar na sala de aula e que vai continuar utilizando depois que a aula acabar. O que acontece com isso? Por que é uma linguagem totalmente diferente? Porque a professora quer impor a norma padrão, quer impor para o aluno, não valorizando suas variedades linguísticas. Se a criança está inserida no seu meio e os familiares falam barde, mais maior, mais menor, paster, falam, ela com certeza vai falar, porque a fala é volitiva, é por vontade, de acordo com a interação do meio. Aí ela quer alçar a norma padrão, ela quer aprender, ela quer ir para a escola para aprender. Só que a forma que o professor quer repassar esse conhecimento acaba criando um choque nessa criança, um trauma. E a criança, praticamente a criança terá que aprender duas línguas, a sua variedade linguística, né, e a norma padrão. Mas eu digo para vocês, a criança tem capacidade para aprender as duas línguas, sim. Ela tem a capacidade de usar a sua variedade linguística em determinadas situações e tem capacidade, sim, de alçar e de aprender a norma padrão. Cabe a forma, o método de como esse professor vai trabalhar. Como diz Tiago de Mello, não há um caminho novo. O que há de novo é o jeito de caminhar. Até mais!